Olá, meu nome é Gustavo Souza, sou graduando de zootecnia e colaborador no PEC. Hoje irei apresentar os efeitos da pluviometria nos meses de preenchimento de grãos na produção de silagem anual para vacas leiteiras, sob orientação do professor Dr. Francisco Dalpino. O Rio Grande do Sul ocupa a terceira colocação entre os estados com a maior produção de leite do Brasil, com 4,2 bilhões de litros por ano, ficando atrás apenas de Minas Gerais e do Paraná, onde 97,5% dessa produção é advinda de agricultura familiar, ou seja, de pequenas e médias propriedades. Então, para que essas propriedades sejam eficientes e viavelmente econômicas, o produtor deve receber de volta o capital investido com certa margem de lucro. Mas para isso ocorrer, medidas como manejo adequado e nutrição devem ser adotadas e adaptadas às necessidades da propriedade. Exemplo disso é a utilização de silagem como alimento complementar durante períodos críticos do ano em que a pastagem se encontra em déficit nutricional. A silagem nada mais é do que forragem conservada através de fermentação anaeróbia e a principal utilizada é a de milho, pois possui alta produtividade e alto valor nutricional. Mas para esses benefícios serem alcançados, é necessário que as exigências fisiológicas do vegetal sejam supridas durante o seu desenvolvimento e cuidados no processo do ensilamento devem ser tomados. Diante disto, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar a influência da pluviometria nos meses de enchimento de grãos sobre a produção de silagem em uma propriedade leiteira localizada ao sul do Rio Grande do Sul. A propriedade se localiza no município de São Lourenço do Sul e os dados pluviométricos foram colhidos através da utilização de um pluviômetro comum. Os dados competem a 24 anos, de 1996 a 2020. Ao final do mês, os dados eram planilhados, então era obtida a média aritmética. Em dezembro, a média anual era obtida. Ele era plantado entre os meses de setembro e outubro, e em março iniciava seu ensilamento como previsto na literatura. O vagão era cheio e pesado através de uma balança-truque, e para estimar a produção total era multiplicado o número de vagões pelo peso inicial do vagão. Aqui nos dados obtidos, na linha azul, nós temos a variação pluviométrica e em verde a variação de safra. Mas diferente do que esperávamos, a precipitação não influenciou na produção de safra, ou seja, o P estatístico não apresentou diferença significativa. Onde nos leva a ir de encontro a Cardoso, que diz que a safra de milho sofre influência direta do clima, e a Magalhães e Durães, que afirmam que 2 dias de estresse hídrico pode causar um déficit de 20% na produção, e esse estresse por 4 a 8 dias pode gerar 50% de prejuízo para o produtor. O que pode ter influenciado nossos resultados é a utilização de esterco bovino, prática esta que a propriedade de questão adota. O esterco bovino, proveniente das esterqueiras da propriedade, vão influenciar na formação de macroporos na camada superficial do solo. Esses macroporos vão influenciar, então, na infiltração de água e disponibilidade delas para as raízes, o que vai intensificar o desenvolvimento radicular. O esterco também vai influenciar na concentração de sódio, potássio e fósforo no solo. É importante salientar que durante a coleta de dados pluviométricos, a cultura se encontrava em estado de V6, ou seja, já estava no início do período de fertilidade. O que nos leva a ir de encontro a Matzenauer, que diz que o período crítico para o estresse hídrico na cultura de milho é durante a floração e o início do desenvolvimento dos grãos. Com isso, então, podemos concluir que a pluviometria no período de estabelecimento de grãos de milho não influenciou a produção de silagem total, sugerindo que variações dietométricas sejam mais importantes em estágios mais iniciais de desenvolvimento da planta, possivelmente no período de plantio até o estabelecimento de raízes. Os agradecimentos vão para a Fazenda Alto Alegre pelo sentimento de espaço, à Semana Integrada da UFPEL, ao Departamento de Zootecnia da FAEM, ao NUPEC e à Universidade Federal de Pelotas. Muito obrigado.